Louve a Ele, exalte, bendiga o nome do Senhor. Não há outro nome igual, maior. Ele é digno, Ele é digno. Oh. Sua glória, Senhor. Adore Ele. Você é livre para adorar o Senhor. Você é livre. Adore a Ele. Louve a Ele. Bendiga o nome do Senhor. Pode adorar. Pode adorar. Abra o seu coração para Jesus. Adore. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram seu nome, o nome de Jesus, nome de
Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela noite que tivemos. Muito obrigado, ó Deus, por termos chegado até aqui. Ó Deus, continua na direção deste culto, que Teu Espírito Santo continue tendo plena liberdade, ó Deus, de falar aos nossos corações, de agir nas nossas vidas. Ó Deus, trabalha conosco nessa manhã. Coloca os Teus anjos, ó Deus, ao redor desta igreja, para que nenhum mal penetre neste lugar. Muito obrigado. Fala agora ao nosso coração, através da Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 1. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Amém? Irmãos, podem sentar? Glória a Deus. Irmãos, esse mês de agosto em nossa igreja é o mês do serviço. É o mês do serviço. E nós vamos estar falando sobre o serviço durante todo esse mês. Principalmente aos domingos, nos cultos de domingo. E hoje eu gostaria, irmãos, de falar sobre o chamado de Deus para o serviço. O chamado de Deus para o serviço. Eu vou abordar aqui esse tema de uma maneira geral. Nos próximos domingos, nós vamos falar mais especificamente sobre cada área de serviço. Vamos falar sobre dons espirituais, vamos falar a respeito de como você pode descobrir qual é a sua área de serviço. Mas hoje nós vamos dar uma visão geral nesse tema: serviço. Uma coisa muito importante, irmãos, que nós precisamos saber, é que todo crente é chamado para servir a Deus. Amém? Todo cristão tem um chamado para servir a Deus. Se você é crente, você que está aqui nessa manhã, se você é crente, você tem um chamado para servir a Deus. Irmãos, para servirmos a Deus, não é necessário um chamado especial. Se você está pensando, ou está esperando de Deus um chamado especial para começar a servi-lo, você está enganado. Você está esperando à toa. Porque o chamado já existe. Todo crente é chamado por Deus para servi-lo. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 11, está escrito o seguinte: Paulo dizendo aos crentes de Roma: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Esse sirvam ao Senhor, ele está falando para toda a igreja. Toda a igreja. Ninguém está isento de servir ao Senhor. Todos têm esse chamado. Todos têm esse chamado. É claro, irmãos, que nem todos têm o chamado para estar no altar. Nem todos têm um chamado de pastor, não tem.
Nem todos têm um chamado para estar no louvor, não tem. Mas que todos são chamados para fazer alguma coisa, todos são. Diga assim para você mesmo: eu tenho um chamado. E esse chamado é para servir a Deus. Irmãos, servir ao Senhor não se resume a um cargo na igreja, ou a uma função na igreja, ou a um ministério. Você pode estar servindo a Deus sem ter cargo na igreja. Você pode estar servindo a Deus sem estar envolvido diretamente em um ministério da igreja. Porque servir a Deus não consiste somente em ter uma função ou um ministério. É claro que você pode servir a Deus através de um cargo na igreja, ou através de uma função, ou dentro de um ministério da igreja, como muitos irmãos estão servindo a Deus hoje, dentro de um ministério da igreja. E vocês vão saber esse mês quais são os ministérios que existem na nossa igreja. Mas você pode estar servindo a Deus, não necessariamente dentro de um ministério. E a Bíblia também diz, irmãos, que há muitas coisas que um crente pode fazer para Deus. Há muitas coisas. Há muitas coisas. Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, depois, mais adiante a gente vai ler esse texto, que existem diversidade de dons e ministérios e de serviços. Existem diversidades de serviços. Ou seja, não tem uma coisa só para fazer na igreja, tem várias coisas. Você pode servir a Deus de várias maneiras. E nós vamos ver que maneiras são essas de servir a Deus. Mas existem várias, irmãos. Não existe uma só. Paulo usa a palavra diversidade de serviços. Os serviços são diversos. Há muita coisa a ser feita no serviço para Deus. Muita coisa. É amplo, irmãos. Esse campo, ele é amplo. Então, não vamos limitar, não limite o serviço para Deus naqueles serviços mais vistos. Tem serviços, irmãos, que são mais, ficam mais à vista. O pregador, o pastor, o louvor, né? Os diáconos, são serviços que você vê, mas tem serviços aí, outros serviços que devem ser feitos e que muitas vezes não estão por detrás das cortinas. Mas há muita coisa que você pode fazer. Amém? Então, entenda que existe um serviço para você. No reino de Deus não tem desemprego, graças a Deus. Só fica desempregado quem quiser, porque tem emprego para todo mundo dentro do reino de Deus, irmão. E essa parábola da vinha fala sobre isso, viu? É uma das lições da parábola da vinha. Vocês viram o que é que o dono da vinha fez? Ele saiu de manhãzinha cedo, antes do sol raiar, e foi atrás de quê? Trabalhador. E mandou para onde? Para a vinha. Depois ele saiu que horas? 9 horas da manhã. Pegou mais trabalhadores para a vinha. Depois saiu que horas? Meio-dia. Vai para a vinha. E ainda no final da tarde, irmãos, ele saiu, foi na praça, achou os trabalhadores e disse o quê? Por que vocês estão aqui desocupados? Por que vocês estão aqui sem fazer nada? Aí os trabalhadores disseram o quê? Ninguém nos contratou, pô, eu estou contratando vocês agora. Vai todo mundo para a vinha. Amém? Esse senhor da vinha aqui é Deus, viu, irmãos? Os trabalhadores são quem? Somos nós. Essa é uma das lições dessa parábola. Essa parábola é muito rica em ensinamento. Nós, inclusive, nem lemos toda a parábola. Nós paramos na metade da parábola. Tem um restante aí da parábola. Mas uma das lições principais dessa parábola é essa. É que trabalho não falta. Diga para quem está ao seu lado. Olha, trabalho não falta.
Não venha me dizer que você está parado na igreja, não faz porque não tem o que fazer. Olha, tem sim. Muita coisa para você fazer. Muita coisa que precisa ser feita. Você pode servir a Deus. E Deus, irmãos, está à procura de trabalhadores. Amém? Deus está à procura de trabalhadores, porque Jesus disse que a seara é grande. Então Deus está à procura de crentes para trabalhar. Vamos ler Mateus 20. Mateus capítulo 20. Nós já lemos, né? Que é esse texto aí, o início. É que eu tinha colocado para a gente ver esse texto agora, mas a gente leu no início. Mateus 20, 1-7, fala justamente sobre isso. Deus está à procura de trabalhadores. Você está disponível? Amém? 3 irmãos responderam. Tem 3 disponíveis aqui. Irmãos, você sabia que foi feita uma pesquisa algum tempo atrás, que descobriu o seguinte: que dentro de uma igreja, isso é no geral, né? Nas igrejas, somente 30% dos membros estão envolvidos em algum tipo de serviço. Isso significa o quê? Que os outros 70% são esquenta-banco. Irmãos, que coisa terrível. Somente 30% da membresia das igrejas é que estão envolvidos na obra, fazendo alguma coisa. Os outros 70% só faz pegar a sua Bíblia dia de domingo, senta lá no banco, fica, depois vai embora para casa, volta no outro domingo e não faz nada no reino de Deus. Não dá nenhum tipo de serviço, não faz nenhum trabalho para o Senhor. Irmãos, talvez você pergunte, mas pastor, como é que eu sirvo a Deus? Eu não sei como é que eu sirvo a Deus. A resposta é bem simples e bem fácil. É só nós lermos Mateus 25, 35-40. Como é que a gente serve a Deus? Vamos ver? Como é que eu sirvo a Deus, pastor? Você vai aprender hoje como é que você serve a Deus. Mateus 25, 35-40. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá. Esse rei aí é Jesus, viu? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Amém? Quer servir a Deus? Sirva ao teu irmão. Amém? É simples, irmãos. Começa a servir ao seu irmão. O que o rei falou? Olha, eu tive sede, tive fome, vocês providenciavam para mim comida. Estava preso, vocês foram me visitar. Estava doente, recebi também uma visita de vocês. Olha, e os discípulos, os crentes perguntavam, né? Senhor, quando é que nós fizemos isso? Quando é que foi? Quando é que... A gente não se lembra, não. Aí o rei disse: tudo que vocês fazem ao outro, a um dos seus irmãos, vocês estão fazendo o quê? Para mim. Amém? Vocês estão servindo a mim. Então, quando você serve ao seu irmão, você na realidade está servindo a Deus. Amém? Está animado com isso agora? Agora eu sei como é que eu vou servir a Deus, né? Vou servir ao meu irmão. Mas nem todo mundo está disposto a fazer isso, não é verdade? Mas saiba que, agora tem o seguinte, viu? Se você não serve ao seu irmão, você não está servindo a Deus. Você não está servindo a Deus.
Irmãos, isso aqui é muito sério. Nós precisamos servir uns aos outros. Mas será que o meu irmão está precisando do meu serviço? Com certeza ele está. Com certeza ele está. Tem muitos presos que precisam ser visitados. Tem ou não tem? Tem. Muitos doentes que precisam ser visitados. Muita gente sofrendo que precisa de um socorro, de um apoio. Então, irmãos, servir a Deus é muito fácil. É só servir ao meu próximo. Quem está mais perto de você, sirva essa pessoa. Sirva essa pessoa. Se ofereça para servir essa pessoa. E aí você estará servindo a Deus. Mas pastor, como é que eu vou servir as pessoas? Como é que eu vou servir as pessoas? Vamos ler um outro texto da Bíblia? Está lá em Atos 9. Essa é uma das maneiras, viu, irmão, de servir. Vou dar um exemplo só. Quem já ouviu falar de Dorcas? Ou Tabita? Pastor, não sei quem é Dorcas nem Tabita. Dorcas e Tabita são a mesma pessoa. Vamos ver Atos 9:36, a história de Dorcas. Aí, irmão, você vai ver, é um exemplo que eu estou dando, para você ver como é simples, irmão, servir a Deus. Não é complicado não. Tem gente que faz de servir a Deus um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, irmão, não tem segredo. Vamos ver a maneira que Dorcas encontrou para servir a Deus? Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Como é que você usa o seu tempo? Dorcas usava o tempo dela fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias Dorcas ficou doente e morreu. Crente às vezes fica doente, viu, irmãos? E morre também. Lavaram o corpo dela e depois o puseram no quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhes o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Agora presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. Todas as viúvas ficaram em volta dele. Dele de quem? De Pedro. Quando Pedro chegou em Jope, na casa de Tabita, todas as viúvas ficaram em volta dele. Como é que as viúvas estavam? Chorando. E fazendo o quê? Mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito enquanto ainda vivia. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Quando chegar no céu e encontrar Dorcas, dá um abraço nela. Eu quero conhecer Dorcas, eu vou passar uma manhã só conversando com Dorcas. Irmãos, que mulher. O que ela fazia, irmãos, para ajudar as viúvas? Ela costurava para ajudar as viúvas. E aí quando ela morreu, fez falta ou não fez? Fez. Uma pergunta: quando você morrer, você vai fazer falta? Pense bem nisso, viu, irmão? Ou vou soltar foguete? Quando você morrer, você vai fazer. Olha, irmão, tem gente que quando morre não faz falta nenhuma. Você sabia disso? Tem gente que quando morre não faz falta nenhuma. Dorcas, quando morreu, fez muita falta. Em casa vocês podem ver o restante da história, viu? O que aconteceu com Dorcas? Deus ressuscitou Dorcas, amém? Glória a Jesus. Deus ressuscitou Dorcas. Olha que coisa. Dorcas servia a Deus com o quê? Os dons e talentos. Qual era o talento de Dorcas, irmãos? Está fácil, né? Qual era o talento de Dorcas? Costurar. Ela sabia
Misturar. Meus dons e talentos são para te servir. Gloriosos são teus. Amém? Ó, dons e talentos. Todo crente tem dom e tem o quê? Talento. Todo crente tem dom e tem talento. E com você não é diferente. Você tem dons e tem talentos. Durante esse mês nós vamos falar sobre dons e talentos, né? Vamos ver quais são os dons que existem na Bíblia, que a Bíblia fala. Talentos todo mundo tem. Ah, eu não tenho talento. Tem sim, algum talento você tem. E quem te deu esse talento? Foi Deus. E para que Ele te deu? Para você servir ao seu próximo. Dom você também tem. Você tem dom. Ah, pastor, eu não sei quais são os meus dons. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse mês nós vamos ter a classe Comprometidos com o Serviço. Viu? Tem aí o cartaz da classe, eu já vou dar esse aviso agora, na mensagem mesmo. Bota aí o aviso, a classe Comprometidos com o Serviço. Essa classe vai ser no dia 25 de agosto. Se você quer saber qual é o seu dom, ou quais são os seus dons, se você quer saber como servir a Deus da maneira correta, eu indico essa classe, viu? Muitos irmãos já fizeram e hoje estão envolvidos aí em ministérios ou estão servindo ao Senhor. Então, essa classe vai ser no dia 25, você pode fazer a sua inscrição ainda hoje, ok? Então, descubra quais são os seus dons, porque descobrindo qual é o seu dom, você vai descobrir qual é a sua área de serviço. Mas mesmo sem saber qual é o seu dom, você pode estar servindo ao Senhor, amém? Irmãos, eu já contei aqui, quando eu me converti, eu não sabia qual era o meu dom, porque na minha época não tinha classe de serviço, não tinha nada, a gente não tinha assim uma orientação como tem hoje, esses recursos que tem hoje. Aí o que é que eu fiz? Eu entendi que eu tinha que trabalhar para o Senhor. E aí fui trabalhei quase de tudo aqui nessa igreja. Fui porteiro da igreja, né, ficar na portaria. Depois eu fui professor de adolescente, trabalhei com mocidade, tomei conta de congregação. Eu fiz muita coisa aqui nessa igreja, muita. Cheguei até ser vigia uma noite. Foi. Um dia o pastor me ligou: "O Birajara, o vigia não pôde vir hoje." Eu morava aqui perto da igreja, no Largo 2 de Julho. "Dá para você vir aqui tomar conta da igreja hoje à noite, ficar aqui como vigia?" Eu disse: "Prontamente." Aí vim. Só que eu dormi a noite toda. Mas eu não contei isso ao pastor. Talvez ele fique sabendo agora aí, que se ele estiver assistindo, o pastor Eli Dias de Melo. Fiquei dormindo, não estava acostumado, né? Ser vigia. Mas irmãos, eu me dispus, cantei no coral, fui corista da igreja, fiz peça de teatro, representei muito aqui teatro na igreja. Josué sabe disso, né, Josué? Josué é daquele tempo. Olha aí. Eu e Josué, né? Juntos aí. Então, irmãos, né? Eu não sabia, não tinha chamado ainda pastoral, né? Só quando já estava lá para 3 anos de crente, é que eu recebi um chamado para ser pastor. Mas até então, irmãos, mas eu entendia que eu tinha que servir. Quando tinha mutirão aqui na igreja, né? Pastor Eli Valverde chamava a gente, porque a igreja antigamente, irmãos, não era assim, né? Aqui esse terreno, esse local, foram 2 casas que a igreja comprou. E tinha jardim, tinha um mato, e tinha que capinar. José se lembra disso, né? Então tinha os mutirões dia de sábado, quebrar as paredes, né? Capinar mato, né? E eu vinha, porque meio-dia tinha feijoada, glória a Deus. Não, mas eu não vinha, não era por causa da feijoada, né? Do feijão, mas eu vinha porque eu queria. Irmãos, agora tem crente que fica: isso não. Irmãos, crente tem que ser pau para toda obra, amém? Agora é claro que você vai descobrir o seu dom, você tem um dom, tem um talento, e aí você vai, claro, trabalhar mais especificamente naquela área que você tem o dom. Mas isso não quer dizer que se você for chamado para fazer algum outro serviço, não,
eu não tenho esse chamado. Eu não tenho isso, meu irmão. Na necessidade, a gente faz tudo. Amém? Então, acaba com essa besteira, viu, meu irmão? Acaba com essa besteira. Se tem uma necessidade, vai fazer. O que é que custa? Né? Já arrumei santuário, irmão. Já arrumei cadeira aqui no santuário. Não esse santuário, o antigo. Já arrumei. E aí? Qual é o problema, irmão? Qual é o problema nisso? Qual é o problema? Nós estamos aqui para servir. Mas pastor, eu gosto de serviço importante. Ô irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. Todo serviço é importante, amém? Diga para quem está ao seu lado, todo serviço é importante. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Qual é a parte mais importante do seu corpo? Qual é a parte mais importante do seu corpo? Cuidado com o que você vai dizer, viu? Porque se você disser que é o olho, o pé vai dizer, tá certo. É o olho que é mais importante? Você vai ver. Se amanhã você vai sair da cama. As pernas vão dizer isso. Se você disser que é o ouvido, o nariz vai dizer, tá bom, é o ouvido, é? Você vai ver uma coisa. Você não vai sentir mais cheiro de nada. O nariz vai dizer, né? Vou repetir a pergunta. Qual é a parte, e vocês vão me responder. Qual é a parte mais importante do corpo? Todas as partes são importantes. E você sabia que Paulo comparou a gente, o crente, com os membros do corpo? A igreja é o corpo. E nós somos os membros. 1 Coríntios 12, 14 a 16. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Olha, irmãos, o pé é tão importante como a mão, amém? E o ouvido tão importante como o olho, amém? Então, irmãos, todo serviço é importante. Não existe serviço que não seja importante, por menor que ele pareça. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quem já ouviu falar de Onesíforo? Alguns irmãos aqui já ouviram. Onesíforo. Que nome bonito, né? Onesíforo. Fazer outra pergunta. Quem já ouviu falar de Paulo, o apóstolo? Agora, você sabia que se não fosse Onesíforo, Paulo talvez não fosse quem ele foi? E nem teria feito o que fez? E nem teria aguentado as lutas que aguentou? Pastor, explica isso aí. Vou explicar lendo o texto, 2 Timóteo 1, 15 a 18. Paulo escrevendo a Timóteo, olha o que é que Paulo fala a Timóteo, sobre Onesíforo. Você já sabe, presta atenção no que Paulo está dizendo, você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes, me abandonaram. Vamos ficar só nessa parte primeiro. Olha o que aconteceu. Paulo está dizendo o quê? Que todos, o quê? Ele disse alguns? Ele disse o quê? Todos. Tira o texto aí, senão o pessoal quer ler até o final e fica distraído. Todos os irmãos da província da Ásia me... E aí ele cita dois, ele diz assim, inclusive, quando a gente fala assim, olha, rapaz, o pessoal está assim, inclusive, esse inclusive significa o quê? Que esses dois aqui, Fígelo e Hermógenes, eram o quê? Eram os mais próximos de Paulo. Por isso que ele disse, inclusive, Fígelo e Hermógenes, que pareciam que eram os mais fiéis, até eles me abandonaram. Olha, irmãos,
Agora volta ao texto. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes, foi pouca não, viu, irmão? Pois muitas vezes ele me animou. Oxe, e Paulo precisava ser animado? Super Paulo? Precisava. Você sabia que dar ânimos aos outros é uma forma de servir a Deus? Você sabia disso? Você bater no ombro do irmão e dizer: meu irmão, fica firme, estou com você. Meu irmão, estou orando por você. Ó, isso aí é serviço, viu? Ó, me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, teve uma época, irmãos, que Paulo estava preso em Roma. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso. Irmãos, Paulo passou 3 anos em Éfeso, 3 anos e meio. E meus irmãos, talvez essa estadia em Éfeso tenha sido o tempo em que Paulo passou por mais lutas. Porque ele chega a dizer que em Éfeso ele enfrentou feras. Alguns estudiosos da Bíblia acham que quando Paulo diz que enfrentou feras em Éfeso, ele está falando de feras, literalmente. Há até uma suposição de que Paulo foi jogado na arena para ser comido por leões, mas Deus operou um milagre. Mas o certo, irmãos, que em Éfeso ele passou por grande tribulação. Porque Éfeso era conhecida como o quê? A cidade de quem? Da deusa quem? Diana. E quando Paulo começou a pregar o evangelho em Éfeso, o povo começou a se converter. E quem fazia a estatueta de Diana, os artífices que faziam as estatuetas, começaram a ter o quê? Prejuízo. Por quê? Porque ninguém queria mais comprar a estatueta de Diana, o povo ia se convertendo e abandonando os ídolos. E o pessoal que fazia a estatueta de Diana se reuniu e disse: não é possível, o nosso comércio está indo à bancarrota e daqui a pouco ninguém vai mais adorar Diana. E aí, olha que confusão. Houve um tumulto na cidade, quiseram levar Paulo lá para o anfiteatro. Paulo ia ser linchado em Éfeso. Olha que coisa, que confusão, irmãos. E o povo começou a gritar por horas: Diana, deusa dos Efésios, Diana, deusa dos Efésios. Isso aí, irmãos, o povo começou gritando. Você vai ver isso lá no livro de Atos. E meus irmãos, que situação para o apóstolo Paulo. Mas quando ele estava lá, irmãos, em Éfeso, ali com risco de morte, quem é que estava do lado dele? Hein? Onesíforo, irmão. Porque Paulo está dizendo aqui a Timóteo: você sabe muito bem que quando eu estava em Éfeso, quem me animou foi Onesíforo. Quando chegar no céu, viu você? Onesíforo, Onesíforo. Agora, quando eu perguntei quem era Onesíforo, quase ninguém sabia. Está vendo? Diga para quem está ao seu lado: todo serviço, irmãos, é importante. E Deus está vendo o teu serviço, viu, meu irmão? Talvez você fique ali só, e tal, nos bastidores, servindo, levando um quibezinho para o pastor, ninguém está vendo, levando um sonho. Uma irmã me disse que vai me trazer um prato de feijão. Oba! Está servindo a Deus ou não? Tá ou não tá? Ali ninguém está vendo, só ali dentro do gabinete. Chega lá, tem irmão que não gosta nem de ir lá, E tem gente que nem diz o nome. Às vezes eu recebo umas encomendas, irmão. Val me leva as encomendas lá, e diz assim, eu pergunto: quem foi? Aí Val disse: não, a pessoa disse que não é para dar o nome, não. Amém?
Agora você não está vendo essa pessoa aqui na frente, pulando, dançando, cantando, não está vendo, pregando, mas ela está servindo ao Senhor. Porque está escrito, se você der um copo de água, você já está servindo ao Senhor, amém? Está vendo? Que todo serviço ele é importante e não vai ficar sem recompensa, amém? Não vai ficar sem recompensa, Deus vai te recompensar. Paulo abençoou Onesíforo, que naquele dia ele ia encontrar misericórdia da parte de Deus, amém, irmãos? Agora uma coisa muito importante, viu, que a gente tem que estar consciente, é que nós vamos prestar conta do nosso serviço ou desserviço, viu? Cuidado. Nós vamos prestar conta do nosso serviço ou do nosso não serviço. Vocês conhecem a história, eu não vou ler, a parábola dos talentos, conhece ou não conhece? Os trabalhadores que receberam o talento e multiplicaram o talento, qual foi o elogio que eles receberam? Como é que eles foram chamados? Essa parábola, viu, está lá em Mateus 25, 14 em diante. Você lê em casa a parábola. Os trabalhadores que foram fiéis no serviço, trabalharam para o Senhor, vão ser chamados como naquele grande dia do julgamento? Servo bom e fiel. Agora aquele trabalhador, aquele crente que não é fiel, que tem dom, tem talento, mas enterra, não usa, fica só no banco da igreja, não se disponibiliza para o trabalho, vai ouvir o que naquele dia? Vai ser chamado de quê? Servo mau? Agora eu pergunto, e Deus pergunta, que tipo de servo você tem sido? O servo bom e fiel? Ou o mau e negligente? Olha, irmãos, vamos prestar conta a Deus, viu? Não se engane não. Porque Deus tem dado, viu, irmão? Deus tem abençoado a igreja, Deus tem te abençoado, amém? Deus tem te abençoado. E nós temos uma grande responsabilidade, irmãos, com o que Deus nos dá, os nossos dons e talentos. E Deus vai pedir prestação de conta. Sim, vamos lá. E o que é que você fez com os seus dons que eu te dei? E aí, você fez o quê? Eu não tinha tempo, Jesus. Eu estava na faculdade. Jesus, o senhor sabe, né? Eu estava com 3 empregos. Olha, irmão, não tem conversa não. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Então, nós vamos prestar contas a Deus, viu? Diga para quem está ao seu lado, nós vamos prestar conta a Deus. É bom abrir o olho. Nós vamos prestar conta a Deus. Eu sempre entendi assim, desde que eu me converti, eu vou trabalhar, né? O quê? Prestar conta depois. Agora, irmãos, uma coisa importante para quem serve, e aí tem um problema. Irmão, tem gente que serve a Deus, mas não serve com dedicação. E está escrito na Bíblia que quem serve a Deus deve servir o quê? Com dedicação. Pastor, onde é que está escrito isso? Eclesiastes 9, 10. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Tudo o que você tiver de fazer. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Eu já pedi a Deus perdão por ter dormido naquela noite. Que eu não fiz o meu melhor, irmão. Mas no restante das outras coisas, eu acho que eu fiz. Amém? Quando eu cantei no coral, eu me soçava. Eu era um bom baixo, viu? Só não estou no coral mais hoje porque não tem tempo, né, José? Não tem mais tempo. Coral Remidos. Irmãos, você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para as pessoas. Na verdade, quando a gente serve a uma pessoa, a gente está servindo quem? A Deus. Então tem que fazer o quê? Da melhor maneira possível. Você está dando do seu melhor? Irmãos, é uma responsabilidade muito grande, viu?
Trabalhar para Deus é algo muito sério. E Deus está olhando a qualidade do nosso serviço. Aliás, irmãos, a Bíblia diz que as nossas obras vão ser testadas. E como é que elas vão ser testadas? Quem é que vai testar as nossas obras? O fogo. Você sabia que naquele dia, quando a gente chegar com as nossas obras lá, aí Deus diz assim: olha, vamos passar pelo teste. Teste do fogo. O que for palha, feno, capim, vai o quê? Vai se queimar. Cuidado, viu, meu irmão? Cuidado, porque o que você faz não é só fazer, é fazer com qualidade. Vou só citar aqui um exemplo. Os músicos, quando eles chegarem lá, Jesus, eu toquei lá na IBM, eu toquei. Aí Deus vai querer, mas eu quero saber como você tocou. Eu quero saber como é que você, se você estava lá firme, tocava direitinho, chegava no horário nos ensaios, né? Treinava música em casa, né? Sabe o que faz assim? Treina música em casa, né? Tem que treinar música em casa, essas coisas todas, né? Para chegar aqui e cantar bonito, não é isso? Então. Mas não vão ser só eles não, aí Deus vai me chamar no canto também agora, vamos ver. Como é que você pregava? Você preparava as mensagens direito? Ou era aquele sermão? Sabe como é sermão assim? É aquele tipo de sermão, irmão, que o pregador passa a semana inteira, né? Aí chega no sábado, não, eu tenho que pregar amanhã. Aí ele vai lá na internet, vou ver achei uma pregação para amanhã. Ô, irmão, ele não se esforça, ele não se dedica a ler a Bíblia, ele não vai orar pedindo a Deus a palavra. Então esse é sermão em cima da perna, viu? Aquele sermão, aquela comida enlatada. Quem gosta de comida enlatada aqui, levanta a mão. E quem gosta de comida assim, feita na hora? Ó, irmãos, a comida de vocês aqui é feita na hora, viu? Não é comida enlatada não, viu? Eu podia até trazer comida enlatada para você, mas não faço isso não. Você sabia, irmão, que quando eu vou pregar, irmãos, eu tenho mais de 25 anos de pastor. Já preguei muitos assuntos. E às vezes a gente prega sobre o mesmo assunto, é ou não é? Mas você sabia que quando eu vou pregar com respeito a um assunto que eu já preguei, eu não pesquiso as minhas anotações anteriores sobre aquele assunto, porque eu digo a Deus, esse assunto eu já preguei 1000 vezes, mas eu quero que o Senhor me fale novamente. Porque seria muito fácil, né, irmãos? Irmãos, sobre serviço, eu tenho um bocado de mensagem lá comigo de serviço. Eu tenho um bocado, mas não fui atrás delas. Essa mensagem aqui, pode até ter algumas coisas que a outra tinha lá, que a outra tem, mas eu não fui lá buscar. Daria menos trabalho, né, irmão? Eu passaria ontem o dia todo na praia, de tarde ia para o cinema, de noite ia ficar assistindo um jogo da TV, e quando desse 11 horas da noite, agora eu vou pegar uma mensagem daquelas antigas e jogar para amanhã. Vocês não iam nem saber, mas Deus, diga para quem está ao seu lado, Deus está vendo. Irmão, estão entendendo? Irmão, dá um trabalho, irmão, preparar mensagens, vocês não queiram saber, dá um trabalho. No mínimo, irmãos, uma mensagem, assim, para você pregar uma mensagem, você leva umas 6 a 8 horas preparando. Isso durante a semana toda, ou até no mesmo dia, se você pegar um dia todo para fazer uma mensagem. Entendeu? Ó, recepcionista. Deus está vendo se eles estão recebendo bem as pessoas ou não. É ou não é verdade? Né? Se o recepcionista, senta aí, rapaz, em qualquer lugar, ali tem lugar. Oi, irmão? Não, que é isso? Na minha época, e hoje faz isso também, né? Eu pegava a pessoa e levava até o lugar, senta aqui. Né? Eu tinha um cuidado com as pessoas que chegavam na igreja. Amém? O que você está fazendo direito? Então faça direito, viu? Porque você está fazendo é para Deus. Olha, irmão, se tem uma coisa que eu fico assim chateado é quando eu vejo um crente fazendo as coisas relaxada, né? É meia boca, empurra com a barriga, né? As coisas tudo, né?
Outro dia eu falei com os diáconos, eu chamei a atenção deles, não sei nem como é que está hoje essas uvas. Deixa eu ver como. Aqui tinha umas uvas assim meio manchadas, rapaz, peraí. Aqui é o quê? A ceia do Senhor, altar. Tem que comprar uva no melhor lugar de Salvador que vende uva. Tem que ser aquela... Porque, mas é engraçado, né? É engraçado. Quando a gente vai comer uma uva, vai comprar uma uva para gente, para nossa casa, hein? O que é que a gente faz? Não. Se a gente puder, compra até aquelas uvas da Perine, né? Eita. Ou já foi, né? Mas não é tão mais assim, né? É. Uva Globo, né? Olha, o irmão Rony às vezes me traz uva, cada uva gostosa, viu? Irmão Rony. Falando, olha, o irmão Rony, de vez em quando, ele vai lá na feira, é do CIA, né, Rony? Irmãos, enche um bocado de coisa de fruta. E chega e diz, pastor, toma aqui essas frutas, amém? Palmas não para Rony, para Jesus, glória a Deus. Mas irmão Rony, desculpa, viu, Rony? Estou te envergonhando. Estou dando o nome do santo. Mas irmãos, a quem honra, honra. Porque tem gente, irmão, que nunca deu um palito para o seu líder. Nunca deu um palito para o líder. Irmãos. E aí Deus vem, pega o irmão Rony. Olha, é assim que Deus faz, viu, irmão? É assim que Deus faz. Deixa de ser, irmão. A irmãzinha, coitada, ela sabe fazer quibe. E que quibe gostoso dessa irmã. Meu irmão. Ela tem descendência árabe. Ela vem lá das Arábia. Eita, nunca comi um quibe. Pastor, o meu quibe é melhor do que o dessa irmã. Então me traga para experimentar, que eu quero ver. Me traga, eu desafio você. Mas até hoje não achei um quibe igual dessa irmã. Talvez ela esteja até aqui hoje. Então se eu disse o nome de Rony, eu vou dizer o nome dela. Como é o nome dela? Rosane Cury. Cadê Rosane? Está aí? Fica em pé, Rosane. Cadê ela? Aonde? Levanta, Rosane. Para o pessoal encomendar quibe para você, olha lá, ela lá. Aquela de... Fica de pé, Rosane. Todo mundo olhou, Rosane. Olha lá, ela. Olha, pode encomendar quibe com ela, viu? Olha, encomende quibe com essa irmã aí que você não vai se arrepender. Parece que você está comendo um quibe lá na Arábia. É igualzinho. E ela é descendente de árabe. Irmão, né? Faça isso. Faça isso. Né? Faça isso. Agora, irmãos, uma outra coisa importante, né? Além de fazer o melhor, faça o melhor, irmão. Aproveitar aqui também, quando você doa, doe melhor. Cuidado com as roupas que você doa, viu? Para ação social, viu, irmão? Porque, irmão, nem o mendigo, quando olha a roupa, essa eu não quero, não. Irmãos, até o mendigo. Essa eu não quero, não. Olha, pega a sua roupa e use. A roupa que você está... E use. Irmãos, aqui não é depósito de lixo, viu? Não é aqui, a igreja não é depósito de lixo. Mas não jogue. Não jogue aqui. Que lixo, mano. Eu estou jogando lixo aqui. O pessoal da ação social às vezes reclama, pastor. Tem umas roupas aí que o pessoal doa. Que misericórdia. Viu, irmão? Doe roupa que ainda esteja, né, boa para usar. Amém? Se for, eu quero doar uma televisão. Ô, irmão. Aí chega uma televisão aqui, irmão. Misericórdia. Né? A pessoa faz para se livrar, ué. Ela está de mudança. Onde é que a gente leva tudo isso, rapaz? Que a gente não quer mais? Já sei. Leva para a ação social da igreja. Oxe, não, irmão, não pode não, viu? Tenha cuidado com isso, que Deus está vendo. Irmãos, uma coisa importante: todo serviço que realizamos deve ser para a glória de Deus, amém? Todo serviço que nós realizamos deve ser para a glória de Deus.
1 Coríntios 10, 31. Olha o que está escrito. Vamos ler todos juntos? Portanto, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmão, a gente tem que ter cuidado para não tomar a glória para nós, viu? É para a glória de Deus. Cuidado. Não é para o louvor seu, é para o louvor de Deus. Você não vai tomar a glória que só pertence a Deus. Tenha cuidado com isso. Para você não querer se vangloriar com aquilo que você faz. Né? Porque o perigo é esse, viu, irmãos? É a gente estar servindo a Deus e achar que a glória é nossa. E quando você não recebe elogio, você fica até chateado. Não vou fazer mais não, porque ninguém me elogiou. Não, irmãos. A gente não deve fazer nada para ser elogiado. Viu? Faça porque você quer fazer, independentemente dos elogios. Amém? Não, porque quem faz esperando elogio, quando não tiver elogio, o que é que ele vai fazer? Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Eu não quero elogio. Irmãos, é para a glória de Deus. Outra coisa, irmãos. Não sirva para ser visto pelos homens. O nosso serviço tem que ser o quê? Na medida do possível, né? Tem que ser oculto. Amém? Mateus 6, 1 a 5. Jesus falou sobre isso. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para ser vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas. Trombetas, irmãos, era um instrumento comum naquela época. Como fazem quem? Os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Questão da honra. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Ninguém sabia, né, que o irmão Rony fazia isso, né? Porque ele não fica tocando trombeta. Fui hoje lá, levei fruta para o pastor. Ele não faz isso. Eu sei que ele não faz isso. Eu acho que só quem sabe é a esposa dele. Acho que só quem sabe é a Damares, que ele faz isso. Ou você sabia? Aqui, você sabia ou você não sabia? Você não sabia? E ele nem chega com as frutas. Desculpa, viu, não está falando assim tanto. Porque você é um servo de Deus amado, viu? Deus vai te recompensar abundantemente, viu? A quem honra, honra. Amém? Glória a Deus. Ele não vem pela igreja. Olha as frutas do pastor. Olha as frutas do pastor. Sou eu que... Ele chega lá na garagem. Pastor, manda avisar. A fruta está aí. Né? Amém, irmãos? Voltando aqui ao texto, né? De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Que recompensa? O elogio dos homens. Só vai receber isso mesmo. Não, irmão, olha, tem crente trombeteiro, viu, irmão? Crente que toca trombeta, toda hora que ele faz uma coisa... todo mundo vê, que feio, coisa feia, né? Até quando ele vai orar, irmãos, ele faz uma oração para que todo mundo preste atenção na oração que ele está fazendo. Quer aparecer na oração, né? Quando é pregador, quer aparecer na pregação. Aí aparece mais do que o Espírito Santo. Chama tanto atenção para ele, que o Espírito Santo, coitado, ficava do lado, né? Chama atenção para ele. Irmãos, faça as coisas sem chamar atenção. Diga para a pessoa que está ao seu lado, vamos fazer as coisas sem chamar a atenção. Você vai ficar chamando a atenção do que está fazendo, né? Faça escondidinho lá, às vezes nem o pastor sabe, mas Deus vai te recompensar. Amém? Nem o pastor sabe, mas Deus vai te recompensar. Não fica trombeteando não.
Olha, irmãos, e mentir é pecado, viu? Tem crente que vai contar as coisas e mente, que fez isso, que fez aquilo, aumenta. Olha, irmãos, tem uma maldição aí, viu? Cuidado. Não pode nem aumentar, nem diminuir nada aí, viu? Nem da palavra, nem da... Irmãos, mas tem crente que já gosta de se vangloriar, né? Mas metade que ele conta pode descartar, porque não é tudo aquilo não. Ó, cuidado, viu? Cuidado, irmão. Não sirva para ser visto pelos homens. O que é que vocês acham? Vou fazer uma pergunta. É mais abençoado a pessoa que recebe ou a pessoa que dá? Pessoa que? Amém. E você quer ser abençoado? Então dê. Mas por que, irmãos, a nossa natureza só quer receber? É ou não é verdade? A gente só quer ser servido, mas não quer servir os outros. Não entendendo que é melhor, é mais feliz quem dá. Pastor, quem disse isso? Que é mais feliz quem dá do que quem é? Quem é que disse, irmãos? Pastor, agora... Atos 20, 35. Foi Paulo que disse? Vamos lá ver. Atos 20, 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Amém? Jesus disse, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Todo mundo aqui quer ser feliz, né? Amém? Então, a partir de hoje, o que é que vai acontecer? Você vai mais dar do que receber. Tá certo? E você quer ser mais feliz, não quer? Quer ou não quer? Jesus disse, é mais feliz quem... Por isso, pastor, eu ando muito triste esses dias, uma depressão terrível. Eu queria ser mais feliz. Pronto, aqui está o segredo. Começa a abençoar outras pessoas. Vá lá no Martagão Gesteira, dia de quinta-feira à tarde. Tem uma equipe que toda quinta vai no Martagão Gesteira visitar as crianças com câncer. Vá, se junta a essa equipe, você vai voltar do Martagão Gesteira alegre. Amém? Que amém fraco, amém fraco. Oh, pastor, não, lá não. Fica difícil, né? Oh, mas tem outras coisas para você fazer. Amém? Olha, tem muitas oportunidades. É melhor dar, é mais feliz quem dá do que... Irmãos, quando nós servimos, nós estamos seguindo o exemplo de quem? Jesus. Amém? João 13, 12 a 17. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Ó, Jesus tinha lavado os pés dos discípulos, né? Aí Jesus perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E tem razão, eu sou mestre e senhor. Agora, se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo, ó, para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês, isso é verdade. Presta atenção no que Jesus vai dizer. O empregado não é mais importante do que o patrão. Nesse caso aqui, irmãos, quem é o empregado e quem é o patrão? O empregado é a gente, viu? O patrão é ele. E o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Quem é o mensageiro? Somos nós. Quem nos enviou? Jesus, Deus. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticar. Irmãos, Jesus lavou os pés dos discípulos só para dar o quê? Um exemplo de serviço. Lavar os pés um dos outros, irmãos, não precisa ser literal. Naquela época, uma forma de você mostrar serviço a alguém era lavando o pé da pessoa. Por quê? Porque as pessoas quando chegavam na casa, chegavam como? Tinha sapato naquela época? Não, só tinha sandália. E as ruas daquela época eram asfaltadas, as estradas? Não, eram empoeiradas. Então, quando a pessoa chegava em uma casa, chegava o quê? Os pés todos sujos. Então, o servo da casa pegava uma bacia,
uma bacia, água, um pano, tal, e lavava os pés dos viajantes. Aí Jesus usou essa prática que tinha na época, que era uma prática, assim, talvez a mais humilde de serviço. Por isso que os discípulos não quiseram fazer. Quando eles estavam lá, ninguém quis fazer, ninguém quis lavar o pé do outro. Aí Jesus pegou e fez. Era uma prática comum naquela época. Mas o que é que Jesus está querendo dizer? Que nós, devemos servir ao nosso irmão. Servir. Hoje tem maneiras, muitas maneiras de a gente servir, demonstrar o nosso serviço ao nosso irmão. Então, irmão, ele nos deu o que? Quem quer seguir o exemplo de Jesus? Levanta a mão. Quem quer ser igual a Jesus? Então, a partir de hoje, você vai, entre aspas, lavar os pés dos seus irmãos. Amém? Você vai lavar os pés dos seus irmãos. Porque Jesus fez isso. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu vou servir sim a Deus a partir de hoje. Vou prestar esse favor a Ele. Eu não ouvi direito. Hein? Servir a Deus é favor, irmãos? Hein? O que é que vocês acham? Tem crente que acha que está fazendo uma grande coisa. Eu acho que você nunca leu Lucas 17, 7 a 10. Vamos ler? Lucas 17, 7 a 10. Jesus disse: façam de conta que um de vocês tem um empregado. Jesus gostava muito de ensinar lição contando história, com ilustração. Façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer: venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare o jantar para mim, põe um avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Não é assim? Hein? Não. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Hein? Não, naquela época não merecia não, irmão. Ele só fez o quê? A obrigação dele. Agora presta atenção que Jesus vai dizer, viu? Ele vai aplicar isso a nós agora. Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. E agora? Tem uma tradução que diz: diga, sou servo inútil. Diga para quem está ao seu lado: e aí, servo inútil? Diga aí que você que não vale nada. Pois Jesus é que está dizendo. Tenha medo não pode dizer. Se ele se ofender, Jesus é que disse aqui: você não vale nada, rapaz. Os mais assim vão sair ofendidos aqui hoje. Mas não sei o que estou dizendo não, vou falar com Jesus. Ele está dizendo: depois que você fizer tudo, essas meninas aí não valem nada. A outra turma aqui que não vale nada são vocês. Esses aqui não valem nada, nem eu vale. Irmãos, é servo inútil. É obrigação, irmão. É obrigação. Então aqui está cheio de gente que não vale nada, viu? Olha, entenda o que eu estou falando. Para não sair aí depois dizendo que você foi ofendido e num culto de ceia. Não piso mais na IBMI. Que o pastor disse, absurdo, que eu não valo nada, não presto. Que absurdo é esse? O pastor me ofendeu. Presta atenção, fica atento na mensagem. Presta atenção. Irmãos, o próprio Paulo disse que o que ele fazia era obrigação. 1 Coríntios 9,16. Olha o que ele disse: eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho, que era a missão principal de Paulo, Ele servia a Deus pregando o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. E aí ele completa: ai de mim, que a ripa vai cair, que a ripa vem nas minhas costas, ai de mim, se não anunciar o Evangelho.
E você está todo cheio aí porque eu fiz um favor a Deus, fui para Varginha. Fiz e acha até que está fazendo favor para a gente, viu? Para o pastor. Né? Pastor pediu e eu fui orar e Deus, eu fui. Ai, tomar banho. Oxe. É obrigação sua. E você que não vá, você vai ver o que é bom para tosse. Aqui, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Irmão, não é favor não. Ninguém tá... aí vem dar o dízimo, oferta, achando que é o quê? Um favor. Deus não está precisando do seu dinheiro. Você sabia que ofertar, e eu esqueci de falar isso domingo passado. Domingo passado eu preguei sobre o quê? Pastor, olha, tem gente com boa memória. Eu preguei sobre graça. E você sabia que ofertar é uma graça de Deus? O que é graça? Favor imerecido. Pastor, ofertar é um favor que Deus permite a gente? Porque Paulo disse: Deus deu a graça aos crentes da Macedônia. E o que é que os crentes da Macedônia fizeram? Ofertaram. Acima até das suas posses. Eles ofertaram. E Paulo está falando dessa oferta de graça. Amém? Ó, dízimo, tem gente que se bate com dízimo, né, irmão? Esperneia para lá, quando fala dízimo, parece que tem negócio na cadeira que ele fica assim se coçando. Quando fala de dízimo. Por quê, irmão? Dízimo é obrigação. Diga para quem está ao seu lado, dízimo é obrigação. É o mínimo que você pode. Oferta é obrigação. Por que você fica todo espinhado, igual porco espinho, quando fala de oferta, de dízimo? Eu não está fazendo nenhum favor. Está vendo Deus? Está vendo Deus? Olha meu dízimo. É obrigação, irmãos. Ai de mim se não pregar o evangelho. E para concluirmos, irmãos, essa visão geral, devemos servir a Deus juntos, amém? Sabe por quê, irmãos? Tem crente que tem o dom e ele acha que, né? Ele é ele, né? É ele. E ele vai, é aquele crente independente, né? Vai e faz até direito às vezes, viu? Mas ele não se une ao corpo, ele não se junta aos outros, ele fazendo trabalho aí solto, né? E às vezes quando o pastor fica sabendo, a fulano de tal estava lá e tal. Oxe, e é membro daqui, solto, e abre um culto na casa dele, e começa a juntar gente. Oxe, e o pastor nem... Agora sabe quando dá pepino, né? Aí quando dá um problema, aí corre para o pastor, né? E agora? Não, tem gente que faz a coisa solta, né? Imagine, irmão, se sua mão resolver sair por aí. Vou ali, viu? Fica aí. Quando o culto terminar, eu volto. A sua mão. É assim? Aonde um membro vai, o que acontece? Os outros vão junto. É ou não é? Imagine se sua cabeça fosse para um lado, os pés para o outro, o braço para o outro. Não, irmãos. Eles agem em quê? Em conjunto, irmão. Nós temos que trabalhar em conjunto. Amém? 1 Coríntios 12, 4 a 6. 1 Coríntios 12, 4 a 6. Uma vez eu encontrei com um irmão na rua. Tinha tempo que eu não via esse irmão. Ô pastor, como é que vai? Esse, meu irmão, você está sumido. Esse, não pastor, meu lugar, eu sou membro ainda, né? Eu acho que meu irmão. Porque eu estou fazendo umas viagens por aí, viu pastor? Umas viagens missionárias. Estou aí cuidando da obra. Eu disse, tá bom, meu irmão. Quer dizer, se eu não me encontro com ele na rua, ele me encontra, né? Aí morre, é enterrado, ninguém também fica sabendo nada, né? Irmãos, a gente tem que saber prestar conta. Amém? Às vezes eu vejo pela rede social, né? Olha fulano lá da igreja, rapaz, fazendo coisa, né? E eu, sem saber, pergunto para quem está ao seu lado, pode isso, irmão? Você sabe o que é cobertura espiritual, sabe? Agora, irmão, eu fico feliz quando vem um irmãozinho, pastor. Eu vim aqui no gabinete porque eu vou fazer uma viagem. E eu tenho uma missão. Eu queria que o senhor orasse por mim. Eu quero que o senhor tenha consciência desse trabalho que eu vou fazer. Amém?
Ó, aí ele vai debaixo de quê? Cobertura, viu? 1 Coríntios 12, 4, 6. Assim, tem outros que fazem e só conta depois que faz. Oxi, faz tudo. Aí depois, pastor, eu quero dizer ao senhor que... Está bom, meu, o que é que você veio fazer aqui hoje? Vim só me contar. Irmãos, irmãos, isso é trabalho independente. E Deus não trabalha assim. Diga para quem está só, Deus não trabalha dessa forma. Ou você trabalha direito, ou não trabalha. Ou você trabalha dentro do corpo, entenda isso, você faz parte do corpo, você pode ter dons e talentos, mas não é dessa maneira que se trabalha, irmão. Voltando ao meu exemplo, irmãos, na época, o que eu fazia, eu consultava os meus pastores, olha, eu sei o que é ser crente, viu? Porque eu já fui crente, quer dizer, eu ainda sou. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sei o que é ser crente assim, como vocês sentados aí. Isso, a pastora está me ajudando. Eu sei o que é ser ovelha. Quer dizer, eu ainda sou ovelha também, né? Eu sou ovelha, não deixe de ser ovelha. Mas eu sei o que é ser crente. Assim, né? Como vocês. Eu sei o que é ser seminarista. Tem seminário. Eu sei o que é ser seminarista. Eu sei. Seminarista tem essa tendência de... Tem que ter cuidado, seminarista. Né? Tem seminarista que acha que sabe mais do que o pastor. Gracinha. Meu irmão. Quando entra no seminário, a cabeça vira. Seminário. Agora eu sou seminarista. Sei o que é ser pastor auxiliar. Eu sei o que é ser o que vocês são hoje. Trabalhei, irmãos, vários anos com o pastor Rosivaldo, como pastor auxiliar. Sei como é um pastor auxiliar, como o pastor auxiliar deve agir, se comportar. E sei como é ser um pastor dirigente de igreja, presidente. Sei. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, então a gente tem que servir juntos. Eu nunca servi assim separado. Eu tinha um trabalho aqui, irmãos, chamado esse trabalho de impacto de carnaval. Ele surgiu, irmãos, tem gente que pensa que ele surgiu em 2000. O de carnaval foi em 2000. Mas desde a época de 85, eu tinha uma equipe, com irmãos de várias igrejas, que a gente evangelizava nas festas de Largo. Festa de Bonfim, festa de Amanjá, festa da Ribeira, festa de Santo Amaro. Mas, irmãos, eu não saía com essa equipe sem antes vir falar com o pastor aqui da igreja. Eu falava com o pastor Melo, depois com o pastor Rosivaldo, pastor, E eles sabiam que eu tinha essa equipe. Pastor, a gente veio aqui para o irmão orar por nós, que a gente vai... Às vezes, dia 31 para o dia 1º, a gente não vinha aqui para o culto de celebração, não é passagem do ano, a gente ia para a Praia da Pituba, ficar a noite toda lá evangelizando, porque o pessoal ia para lá, naquele pessoal, os irmãos sabem quem é, ia lá para a praia, ficar jogando coisa, né? E a gente ia, mas o pastor, eu só ia porque o pastor me liberava, amém? E eu aprendi a lição, viu, irmão? Só uma vez que eu fiz isso, para nunca mais fazer. Teve um retiro aqui da igreja, e eu não fui para o retiro da igreja, irmão. Fui para um outro retiro. No domingo seguinte, na época era o pastor René Feitosa, já falecido, um homem de Deus. Ele fez o seguinte, assim como está aqui hoje, ele fez assim. Eu queria que ficasse de pé os irmãos que não foram para o retiro da igreja. Foram para outro retiro. Mas até aí, irmãos, eu estava assim, né, na minha, tranquilo. Aí eu, inocentemente, fiquei de pé. E eu creio que já tinham contado a ele que eu era um dos que não tinha ido. E eu acho que se eu não tivesse ficado de pé, ele ia mandar eu ficar. Aí eu fiquei. Meu irmão, ainda bem que não era eu sozinho. Porque senão a vergonha eu ia passar sozinho. E eu tinha ido para um outro retiro, irmãos, porque naquela época eu tinha tomado um fora aqui de uma menina. Aí a menina me deu um fora. Eu não vou para o retiro da guerra, eu vou para outro retiro, que eu não ia... A menina mandou ir catar, como é que chama? Vai catar. Aí eu fui.
Mas, irmãos, ele mandou ficar de pé. E meus irmãos, ele passou a ripa na frente de todo mundo. Ele não chamou a gente no gabinete, não. Passou na... E eu só fiz... Baixar a cabeça. Nunca mais eu deixei de vir para um retiro da igreja. Nunca mais. Ô, irmão. Agora, hoje em dia, né, se a gente vai fazer isso... Se eu mando alguém ficar em pé aqui, passar uma ripa em um aqui, eu vou ser até processado. Agora, sabe o que mais, irmãos? Acho que isso é o mais importante. Não fiquei com raiva dele. Não fiquei magoou, não. Fiquei tranquilo. Entendeu? Tomei a minha na cara. E pior, irmãos, que tinha uns irmãos que ficavam assim. Os que estavam assim, eu estava atrás, ficavam assim. Outros com vergonha, né? Ficavam assim. Eles não tomaram a ripa e ficavam em velho. Imagine quem estava tomando a... Pronto, irmão. E daí passou. Eu não morri. Foi bom para mim, para trabalhar no meu orgulho. Deus às vezes permite isso, irmão. Para trabalhar, para ver se a gente está preparado ou não para a obra. Não é verdade? Olha, Deus está te observando, viu? Cuidado. Quais são as suas ações e reações? Olha, não é nenhum assunto, né? Mas diante de uma exortação. Olha, irmão, tem gente que quando a gente fala, tem gente que já saiu daqui da igreja porque foi contrariado. Eu falei uma coisa e que está na Bíblia, a pessoa não gostou, se mandou. Se manda. Já tem outros não, que ouvem, aceitam a disciplina, continuam na igreja, passa a disciplina, né? E depois voltam para o ministério. Amém? Mas não, tem crente que não aceita não. A gente já teve, eu digo perdi entre aspas, né? Mas já perdemos aqui alguns membros porque foram chamados à atenção e não quiseram se submeter. Então, irmãos, vamos trabalhar conjunto. 1 Coríntios 2, 4, 6, né? Existem tipos diferentes de dons, mas é um só o quê? O mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. Ou seja, vamos trabalhar em conjunto? Se você é daqueles crentes que faz e tal, não, chegue para a igreja, né? Veja, pastor, eu gosto muito de fazer isso, mas estou fazendo muito isolado. Tem alguém aqui que eu poderia me unir que faz a mesma coisa que eu faço? Teria alguma equipe que eu possa entrar, né? Irmãos, isso é ser humilde, viu? O problema é porque a pessoa quer liderar. Ela só aceita servir se ela estiver na liderança. Esse que é o problema também, irmãos. Só aceita fazer parte de uma equipe se ela for... se eu não for líder de ministério, não, eu vou ficar fora. Não pode ser assim. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos? Serviço, glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Toma-me conforme a tua palavra, enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, como farol, como um farol que brilha à noite, onde sobre as águas como abrigo. O deserto como deixa que eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar.
sonda-me. Sonda-me, Senhor, E me conhece. Quebranta o meu coração. quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache Só ti e então usa-me, Senhor. Usa-me, faça essa oração. usa-me Como? Como um farol que brilha à noite. Como hoje sobre as águas, como abrigo no deserto, como essa que acerto ao eu. quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Peça a Deus para te sondar. quebranta-me, Peça a Deus para te transformar. transforma-me, enche-me e usa-me. De novo, sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como? Sobre as águas, Com abrigo. no deserto, Como flecha. flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Só o teclado, vai. Vamos orar. Irmãos, a gente diz aí como flecha, né, que acerta o alvo. Você é a flecha. Deus é o arqueiro. E é o arqueiro que decide para onde ele vai atirar a flecha. A flecha não pode ficar dando ordem no arqueiro. Me atira para lá, me atira para... Não. Se você é flecha, Deus é o arqueiro. E Ele vai atirar você para onde Ele quiser. Amém? Não é o rabo que balança o cachorro não, viu, meu irmão? É o cachorro que balança o rabo. Entendeu? Estou usando uma ilustração bem simples para você entender que não é você que manda, é Deus quem manda. E você vai se colocar nas mãos do Senhor como uma flecha. E essa flecha vai ser atirada para onde Deus quiser. Amém? Está disposto? Que a gente acabou de cantar como flecha. Mas Deus é o arqueiro. Pai querido, Pai de amor, louvado seja o teu nome. Aprendemos nessa manhã algumas coisas sobre o serviço. Ó Deus, queremos ser servos, servos do Senhor, servos para estar fazendo a tua vontade. Esse é o teu desejo, ó Pai, que sejamos servos fiéis, servos compromissados com a tua palavra e contigo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, pecados, perdoa, Deus, a nossa displicência, porque muitas vezes não temos te servido como deveríamos estar te servindo.
Nos perdoa, Pai. Que essa igreja seja uma igreja de servos. Que cada um aqui, Pai, que ainda não encontrou o seu lugar no corpo de Cristo, possa encontrar. Ó Deus, que todos aqui possam ser trabalhadores da Tua seara. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos abençoa durante todo esse mês. É o que nós te oramos, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala com a pessoa que está do teu lado. Dá a paz do Senhor. Abraça essa pessoa. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Jesus.